Eu quero convidar os irmãos para abrirmos então no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e hoje nós estaremos lendo do 5 ao 15, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Agora nós passamos a ver as instruções que o Senhor Jesus deu aos discípulos, que foram treinados por Jesus e enviados, e ele vai dar então as instruções necessárias, e todo o capítulo, que é um sermão só de Jesus, como nós falamos domingo passado, é o segundo maior sermão que Jesus pregou. O primeiro é o Sermão do Monte, com 3 capítulos, e agora nós temos o capítulo 10, que é o segundo maior sermão de Jesus. Jesus não era de pregar sermões longos, mas ele ia ensinando parceladamente. E ele aproveitava todas as oportunidades, todas as ocasiões, todos os momentos, ele aproveitava para ensinar. Então ele não deixava para pregar tudo no sábado, ou no domingo, ou numa reunião. Durante o dia, durante os acontecimentos, Jesus já ia pregando, falando, ensinando, os seus discípulos e as multidões que também o acompanhavam. Então diz assim, Mateus capítulo 10, do 5 ao 15. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem vos ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. De graça recebestes, de graça dai. A Bíblia, ela não nos informa sobre o chamado de todos os discípulos de Jesus ou dos apóstolos de Jesus. Ela não nos identifica, não dá as informações sobre cada um deles. Pelo menos que nós temos registrado aqui, é que ele chamou, dentro desses 12, 4 deles que eram pescadores, Pedro, André, Tiago, João. Ele chamou também o Mateus, que era um cobrador de impostos. E daí nós sabemos de Filipe, que foi quem chamou Natanael, que também é chamado de Bartolomeu. E nós não sabemos aí como que os outros vieram, como que eles foram chamados. Mas o fato é que eles foram chamados por Jesus, atraídos por Jesus, para seguirem a Jesus, né? Eu quero dizer que muitos queriam e querem ser discípulos de Jesus. E Jesus, lá naquela ocasião, ele dispensou muitas pessoas. Parece estranho, né? Parece até contraditório. Mas muitos falaram para Jesus: Senhor, nós queremos te seguir. Ele falou: olha, até as raposas têm onde dormir, mas o filho do homem não. Os passarinhos têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E sabe o que aconteceu? É que aquelas pessoas tinham outro interesse. Por isso muitos queriam seguir a Jesus, mas com outras intenções, e Jesus deixou de lado. Ele conhecia a intenção do coração de cada um. Então, Jesus, na verdade, ele nunca deixou de chamar, e é sempre ele quem chama. É Deus quem vem ao encontro do homem, é Deus que move o coração do homem, é Deus que traz vida ao coração do homem, é Deus vindo ao nosso encontro. Quando você sente aquela vontade de ir na casa de Deus, de orar a Deus, de buscar o Senhor, é porque Deus veio ao teu encontro movendo você a fazer isso. Então, lembre sempre, é Deus que vem ao nosso encontro. Morto
não se move, morto não tem vontade nenhuma. É Ele que vem, é Ele que chama, é Ele quem dá vida, é Ele quem nos dá a salvação. E depois, então, de multidões seguirem Jesus, e tinha um grupo mais seleto que seguia Jesus, e seguiu muito a Jesus, Jesus, então, passou uma noite orando, como nós vimos, né, na semana passada, dos versículos 1 ao 4 do capítulo 10, passou a noite orando, e então ele chamou para perto de si, para andar com ele, 12 homens, a quem ele chamou de apóstolos. Ou seja, para enviar esses homens. A palavra apóstolo significa enviados. Chamou esses homens para enviar. E agora, então, no versículo 5, ele passa a enviar esses homens com uma missão. E é interessante que, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós encontramos exatamente esta mesma situação. O Senhor Jesus separou seus profetas, né, para enviar esses homens com uma missão. Assim como ele chamou agora esses 12 para estarem com ele, preparando eles para então os enviar em missão. É só olhar aí no capítulo 9, o versículo de número 35, e nós vamos ver que Jesus ele percorria todas as cidades e povoados, pregando, ensinando e curando. E quem é que estava com Jesus? Os discípulos, observando, assistindo. Eles andavam, eles viam o que Jesus fazia. Agora no capítulo 10 e o versículo 5, ele diz então que Jesus passa a enviar. A estes 12, enviou Jesus. Primeiro Jesus vai fazendo e os discípulos vão junto. Agora Jesus manda eles fazer. Então aqui, na verdade, nós temos aquilo que nós podemos chamar de discipulado. E esse é o maior e melhor processo de poder conduzir alguém aos caminhos do Senhor. Depois de ele ouvir do Evangelho, ele precisa ser discipulado. Ele precisa se tornar um seguidor, que anda após Jesus, que caminha após Jesus. Então veja que, primeiramente, Jesus, ele fez e os discípulos viram. Aí ele fez com os discípulos, ele já estava dando algumas a tarefa para eles. E Jesus, então, começou a dar agora condições para eles e autoridade para eles fazerem, e Jesus estaria observando, para depois então liberar esses homens para fazer, e eles fizeram tão bem que o Evangelho chegou até nós. Então esse é o processo de discipulado, e nós devemos seguir o mesmo processo. Nós devemos chamar alguém, fazer para que ele veja, nós devemos fazer com que ele se envolva no que nós estamos fazendo, nós temos que liberá-los para ir fazendo, e nós vamos observando e depois largar para que eles possam fazer a mesma coisa com outras pessoas. Esse é o processo pelo qual o Evangelho chegou até nós. Esse é o processo de discipulado. E nós precisamos, a igreja precisa fazer discípulos para Cristo Jesus. Então Jesus separou esses homens, enviou esses homens de 2 em 2, conforme Marcos capítulo 6, versículo 7, sobre esse mesmo assunto. Ele deu poder e autoridade, conforme Marcos e Lucas também expressam, para poder expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho do reino, que está aqui em Mateus, no capítulo 10, do versículo 7. Marcos 6,12, ele diz que então eles saindo pregavam ao povo o arrependimento. E Lucas, então, vai dizer no capítulo 9, versículo 6, que eles percorriam todas as cidades, todas as aldeias, anunciando o Evangelho. Então veja, esta é a missão dada para os discípulos, os apóstolos de Jesus, os chamados por Cristo Jesus. E nós somos esses discípulos, esses apóstolos, chamados por Cristo Jesus. Não precisamos do título de apóstolos, mas da função de apóstolo, para levar a boa nova, ser enviado ao mundo. Porque Deus vai enviar quem ao mundo? A não ser o seu povo, a sua igreja. Nós sabemos que lá no passado, aquela mula de Balaão falou, né? Mas é poucos os casos.
nós não vemos isso acontecendo. Aquela serpente falou trazendo uma mensagem do diabo, né? Fora esses dois, eu não lembro se teve outro animal que falou, porque Deus escolheu a sua igreja, o seu povo para falar, o seu povo para levar o evangelho. Deu esta missão, esse comissionamento para levar o evangelho de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esse texto, ele mostra a instrução que Jesus vai dar a eles e a instrução que nós também recebemos da parte do Senhor Jesus para compartilhar do evangelho, para anunciar o evangelho da graça de Cristo, do arrependimento, do reino que está próximo, alertando as pessoas para que se despertem para o momento da vinda de Cristo Jesus. Esse dia eu estava ouvindo um videozinho lá, e o cara questionando, esses podcasts, né, que tem, e aí ele estava falando assim, ó, você não encontra na Bíblia Jesus falando sobre o inferno. Então veja, as pessoas falam isso, um ou outro vai depois falar, não, mas está aqui, está na Bíblia. Quer dizer, ele lançou isso, milhares de pessoas ouvem isso, colocam na cabeça de que inferno não existe, Jesus não falou sobre o inferno, não vão consultar e vão acreditar que o inferno não existe, ou que Jesus não falou sobre o inferno. E tem vários textos mostrando Jesus falando sobre o inferno, claramente. Então as pessoas acabam ouvindo isso, não vão pesquisar e ficam com uma mensagem deturpada. Por isso, meus irmãos, nós temos que levar o evangelho, a anunciar este evangelho. Eu quero destacar então aqui algumas lições. Versículo 5, na parte A. A estes 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções. Então Jesus é quem chama, é quem comissiona, é Jesus quem dá poder e autoridade e envia essas pessoas. É o Senhor Jesus quem faz isso. Então, como nós vimos na semana passada, ele chamou aqueles a quem ele quis. E eu sei que as pessoas falam, mas como que Deus vai fazer um negócio desse? Chamar aqueles que ele quer e os outros, coitado dos outros. Todos nós estávamos condenados. Ele chamou aqueles que ele quis, ele é soberano, ele não precisava fazer isso. Eu sempre falo, ele não precisava fazer isso. Mas ele nos amou, ele nos escolheu, chamou aqueles a quem ele quis, e aqueles que ele chamou e ele quis, esses devem seguir a ele. Então não há mérito para nós sermos chamados, é pura graça, como nós cantamos. Não há mérito meu, é graça, é um favor imerecido. Deus usou de compaixão e agora passa a ser um privilégio para nós compartilhar esse evangelho da graça. Então foi um privilégio para os discípulos e eles foram chamados de cristãos. É um privilégio para nós sermos chamados de cristãos. Não nós nos intitulando e falando, eu sou o cristão, mas que os outros nos vejam como cristãos. É um privilégio para nós. Jesus, ele tem a autoridade para enviar. Com a mesma autoridade que o Pai o enviou, ele nos envia. Lembra que eu falei semana passada? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E é com esta autoridade toda que agora ele nos envia, que ele nos manda e que ele nos capacita. Essa autoridade é transmitida a nós. A igreja tem poder. A igreja tem autoridade. A Bíblia diz que aquilo que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu por meio da igreja. Olha a importância da igreja. Como vimos pela manhã, não devemos deixar de congregar, porque é importante nós congregarmos. A igreja é preciosa e a comunhão é preciosa aos olhos de Deus para o nosso crescimento espiritual e para a nossa edificação. Então, lembrando que todo verdadeiro cristão, ele é um discípulo de Cristo. Ele é enviado por Cristo, todos nós somos. Com uma capacitação a mais ou a menos, com uma capacidade a mais para falar ou a menos, mas Deus nos enviou. Ele chamou Moisés, ele não podia ter chamado direto o Arão, que era bom de palavra. Parece aqueles políticos nato mesmo, né? O Arão é aquele que era só dar os toques para ele e ele fazia o discurso maravilhoso. Mas Moisés falou, eu sou pesado de língua. Um cara que não conseguia se expressar, um cara que tinha dificuldade. Então ele falava para o seu irmão e o seu irmão fazia o discurso.
né, para falar para as multidões. Então veja que ele chamou Moisés, e Moisés deu um jeito, né, aí tendo o seu irmão do seu lado. Se você está com alguma dificuldade, chame o irmão, que é um pouco mais conhecedor aí, leve ele junto para evangelizar, para fazer uma visita e tudo mais, mas todos nós somos chamados para fazer isso. Ah, mas eu não sei falar muito bem, leve um folheto, né, faça alguma coisa, para que a pessoa, seu amigo, possa encontrar o evangelho da graça libertadora de Cristo Jesus. Uma segunda lição que nós encontramos aí, né, que está no versículo 5, a parte B, e o versículo 6, quando ele diz assim: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veja bem, aqui Jesus, ele é quem dá o direcionamento, e esta foi uma missão específica, tá? Não vamos achar que essa é a missão principal que ele deu. Foi uma missão para aquele momento, naquela circunstância. Os discípulos começando, por onde que você começa? Você vai começar para aqueles que são mais difíceis? Não, comece pelos da própria casa, dentro dos mais conhecidos, com aqueles que você conversa no dia a dia. Então procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois eles iriam para os samaritanos, eles iriam para os gentios, como eles foram. E a missão, ela foi dada dessa forma. Primeiro Jesus está dizendo: olha, vocês vão para os judeus, para os seus familiares. Lembra aquele homem gadareno, aquele endemoniado que foi liberto por Jesus também? Ah, eu quero ir contigo, né, para as nações e tudo mais. Não, volta para a tua casa e fala para os teus. Então é uma missão específica, e Deus pode dar uma missão específica também para mim e para você, para um determinado povo, um determinado lugar, um determinado tempo, mas todos nós também temos a grande comissão, o grande envio de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Há o grande envio, mas há também um envio específico. E talvez é por isso que Deus colocou você aonde você está, trabalhando, convivendo, estudando, para que ali, com um chamado específico, para atingir pessoas específicas, né, o Senhor tem chamado você. Então veja que é Deus que vai dar o direcionamento. Para onde eu vou? Ore, e as oportunidades vão aparecer. Ele vai mostrar. É Ele que vai conduzir a cada um de nós. É claro que tem uns que têm uma capacidade maior numa área e outros na outra. Nós vamos ver Pedro, por exemplo, com dificuldade de sair para os gentios, apesar de ele ter pregado, né, para Cornélio e para alguns outros aí, mas o grande apóstolo aos gentios foi Paulo. E Pedro continuou praticamente preso em Jerusalém, na administração da igreja, no trabalho, na estruturação da igreja, a base da igreja. Então cada um tem uma qualidade, tem um chamado específico, mas todos nós temos que aproveitar, todos que cruzam o nosso caminho, e evangelizar. Mas também é Jesus quem dá a mensagem, que está aqui nos versículos 7 e 8. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, é Ele quem dá a mensagem. Tá? Assim como eu já falei aqui, que os profetas do Velho Testamento, eles iam e eles falavam: assim diz o Senhor. Os apóstolos, eles foram para levar o evangelho que está próximo ao reino de Deus. O evangelho do arrependimento, como um dos outros evangelistas vai dizer, né? Pregando o evangelho. Então, a mensagem é esta, que eles tinham que pregar e que nós temos que compartilhar. A igreja, não foi dada à igreja o poder ou a capacidade para inventar o evangelho, mas para pregar o evangelho, para compartilhar o evangelho. Ele está pronto. Ele foi deixado por Cristo, ele foi mostrado por Cristo, ele foi dado para cada um de nós para ir e pregar o evangelho. Então a igreja não cria a mensagem, apenas entrega a mensagem.
O evangelho tanto é a boa nova de salvação para aquele que crê, como será de juízo para aquele que não crê. Olha o versículo 15: em verdade vos digo que menos vigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade que rejeitou o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da graça, o evangelho do perdão. Tá? Então essa é a mensagem do arrependimento. Você olha para João Batista e olha para Jesus, a mensagem era a mesma: arrependimento. E o que é que nós temos que levar de mensagem para o mundo? Arrependimento dos pecados. Nós estamos vivendo um momento com um movimento perigoso dentro das igrejas. Ah, pastor, mas a mensagem muito dura, as pessoas espanam, as pessoas se espantam. Tem que ser uma mensagem assim que eleva as pessoas. Para mim, a melhor mensagem para me elevar é quando ela me moe primeiro. Aí sim, né? Quando eu passo pela cruz, aí sim, eu tenho, vamos dizer assim, um outro patamar, um outro mover dentro do meu coração. Mas massagear defunto não resolve nada. Sem arrependimento não adianta nada. Você pode dizer: você é o cara, você é maravilhoso, Deus ama você, você é uma pessoa especial para Deus. Se ele não entender que ele é pecador, e se ele não se arrepender e confessar os seus pecados, isso não vai adiantar nada. Ele saber que Deus ama. Ele precisa saber que ele é pecador. Quem faz o catecúmeno comigo, ele sabe que esse é o caminho. Quem é Jesus? Quem somos nós? O que ele veio fazer? Como eu posso ser salvo? E como eu posso permanecer agora salvo em Cristo Jesus? Esse é o caminho natural. Quando nós conhecemos Cristo, conhecemos a nós mesmos. Aquele que ali se quedar aos pés de Cristo Jesus, esse vai ser elevado. Esse vai ter o seu ego não massageado, mas purificado, transformado. Como nós vimos hoje pela manhã, né? A humildade acima de tudo. Então, essa mensagem, ela também aqui deixa claro para nós, e não dá tempo de nós explorarmos o texto, ele é rico demais, mas essa mensagem ela não deve ser vendida. Essa verdade não deve ser negociada. A palavra de Deus não foi deixada para termos lucro por meio dela. Ela foi deixada, essa mensagem, para levar salvação aos que estão perdidos. E hoje tem crescido o número, né, dos exploradores ou dos que comercializam a palavra de Deus para obter recursos materiais. Ele está dizendo: olha, se contente com a provisão do Senhor. Eu estava numa reunião na Missão Caiuá, semana passada, e ali foi levantado, discutido um assunto. Ah, mas a pessoa que vai trabalhar na Missão Caiuá, se ele puder levantar recursos, e se esses recursos chegam a 10, 20, 30, 50 mil por mês, né? Que mal tem nisso? Que problema tem nisso? A igreja presbiteriana não concorda com isso. Porque o Ronaldo Lidório levantaria 100 mil por mês. O Hernandes levantaria 200 mil por mês. Mas o Clóvis não tem capacidade de levantar R$10 de oferta para ajudar no sustento dele. Então, a igreja nivela. Quando o Hernandes, quando o Lidório, eles conseguem arrecadar muitas ofertas, muitas pessoas decidem contribuir para missões, estão ajudando aqueles sem voz que estão lá no final da linha, pregando o evangelho, e que não conseguem um mantenedor, mas a igreja vai mandar através desses outros, para que ele não corra o risco também de começar a ganhar altos salários e começar a confiar nos seus bens materiais. É uma estratégia maravilhosa. E depois que foi discutido isso, a pessoa falou: mas sabe que eu nunca tinha pensado nisso mesmo? Porque senão o cara vai começar a crescer. Aí ele já está difícil de trazer pastores e evangelistas para a cidade pequena. Imagina nessas condições aí, né? Alguém vai querer assumir um compromisso de um trabalho num campo que não tem muitas vezes o sustento local para ele então querer crescer? Então é muito perigoso, mas pessoas estão usando do evangelho como negociação. Uma quarta lição aí,
nos versículos 9 e 10, é que Jesus é o provedor do sustento. Então, eles deveriam levar apenas aquilo que era suficiente. Não deveriam ter como preocupação número 1 o sustento, mas a mensagem aos pecadores. Então é errado pensar primeiro no conforto para depois na pregação do evangelho. A maioria dos pastores e missionários, primeira coisa que vão conversar num conselho é quanto vai ganhar. É qual é o salário. Muitos não sentem o chamado por causa do salário. Tá? E alguns estão sentindo um chamado especial para ir para uma igreja grande, uma igreja poderosa. Jesus diz, olha, não precisa nem levar 2 capas, nem 2 sandálias, pode deixar que vai prover, não vai faltar. Deus é quem supre as necessidades, pode crer. Ele é quem vai suprir todas as necessidades. Então, por outro lado, a igreja não pode negligenciar o sustento dos obreiros. O texto fala disso também. Porque ele diz aqui, no final do versículo 10, que digno é o trabalhador do seu alimento. E outros textos vão falar isso também. Então, como que Deus proveu o sustento para os obreiros? Por meio da igreja. Deus vai provendo e Deus vai abençoando. E eu falo, meus irmãos, aqui, não para nos envaidecer, mas como um mérito à igreja e aos irmãos que compartilham. Nós não temos pessoas desempregadas no nosso meio, a não ser por um curto período. Porque se ele quiser trabalhar, tem trabalho. E todo membro da igreja, ele é empurrado para trabalhar. Porque Deus não vai abençoar o preguiçoso. Ele então é incentivado a trabalhar, para ter com as próprias mãos, para poder acudir ao necessitado. E aí há sustento. E pode ver que a igreja arrecada em Festa das Nações, arrecada em Campanha do Cofrinho, e dá o seu dízimo, e dá suas ofertas, e planta as igrejas aqui, tem parcerias. Por quê? Porque Deus tem abençoado, e um povo abençoado abençoa outros povos também. É essa mesma dinâmica que nós precisamos aprender então. Então, meus irmãos, a nossa confiança tem que estar no Deus da provisão, e não na provisão. Ele vai prover. Mas não coloque o coração na provisão, mas no Deus que pode prover. Alguém já disse que enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E Ele não vai deixar faltar. Pode ter certeza. Deus vai abençoar a sua vida. Olhe para as coisas de Deus, invista nas coisas de Deus. Deus vai cuidar da sua vida. Não falta, meus irmãos. Nunca vai faltar, porque Ele dá semente ao semeador. E uma quinta lição aqui, é que Jesus vai dar aqui uma dica fundamental, dos versículos 11 ao 14, quando ele diz que em qualquer cidade que eles entrarem, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrar numa casa, saudai, se com efeito for digna, venha sobre ela a vossa paz, se não for, leve a paz de volta. Aqui é algo importante, os discípulos, eles deveriam se hospedar na casa, em qualquer casa, desde que as pessoas hospitaleiras acolhessem eles, independentemente das condições financeiras e dos presentes que podem receber, ou das ofertas que podem receber. E nós temos um problema nos dias de hoje, pessoas trocando de casa, pessoas, pregadores, itinerantes e evangelistas e missionários, que muitas vezes andam por aí, fazendo média com os mais ricos para poder estar numa casa melhor, um conforto maior, quem sabe um agrado maior. Isso não é bíblico, isso não é certo. E o que tem de pessoas tratando com diferença quem tem mais do que aqueles que têm menos. Deus vai prover o sustento, mesmo que seja numa casa de chão batido. O que nós precisamos é do sustento da parte de Deus. E se é ali que está hospedado, é ali que deve ficar. E ali vem a paz do Senhor sobre aquela casa. Mas tem muitos que têm invertido isso aí. Tem outros interesses. Muitos pastores, evangelistas, quando chegam num lugar, os primeiros que eles procuram não são aqueles que hospedam, que pode ser rico ou pobre,
mas aqueles que podem, aparentemente, lhe dar algum agrado maior, alguma contribuição maior. Nisso que Jesus está corrigindo. E se ele fala isso é porque existem. E se os irmãos não conhecem, eu posso afirmar que tem pessoas com essas intenções, com esses propósitos, tratando com diferenciação. E não deve acontecer, tá? Eles deveriam entrar onde as portas estão abertas e não deveriam forçar portas que estão fechadas. Não querem receber? Não tem problema. O problema é deles com Deus. Acolheu, não importa quem seja. Ali, deixe a paz de Cristo, a palavra de Cristo para aqueles corações. Então, siga adiante, levando o Evangelho àqueles que recebem o Evangelho, que acolhem o Evangelho. E por fim, o texto traz aqui um alerta de Jesus para aqueles que rejeitam o Evangelho, que está aí nos versículos, então, 14 e 15. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vocês sabem como que foi destruído Sodoma e Gomorra? Com fogo e enxofre. E eles ainda enfrentarão o juízo. No dia da volta de Cristo Jesus, aquele povo de Sodoma e Gomorra enfrentarão o juízo de Deus. Mas eles não tiveram a oportunidade que as pessoas hoje têm. E aqueles que ouvem do Evangelho. Então, aquele que ouve do Evangelho da graça, do Evangelho do arrependimento, né, do Evangelho da vinda do reino de Cristo Jesus, e rejeitar esse Evangelho, no dia do juízo, haverá mais vigor sobre ele, porque teve mais oportunidade do que aqueles de Sodoma e Gomorra que não tiveram a oportunidade que nós temos, ou tivemos. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado, exigido. Então não rejeite o Evangelho. E aquele que rejeitar o Evangelho vai sofrer duras consequências no dia do juízo. Meus irmãos, o dia do juízo será sem piedade. No dia do juízo é sem misericórdia. A misericórdia é agora. Por isso que o Senhor Jesus ainda não veio. Ele é longânimo, ele está esticando a corda, dando oportunidade. Isso Pedro vai deixar claro para nós. Dando oportunidade para que se arrependam. Jesus não está atrasando a sua vinda. Ele está usando de misericórdia dentro do limite que ele pode chegar. Por amor ao perdido, por amor àquele que ainda não se rendeu a Cristo Jesus, não confessou os seus pecados, não se arrependeu dos seus pecados. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Falei hoje pela escola dominical, ao invés de nós ficar perdendo tempo, de ficar estudando seitas, de ficar pregando sobre outras coisas, até formas de batismo e tal, por que não pregar o Evangelho da redenção, da graça de Deus? O cara chega com a cabeça desse tamanho lá no céu, conhecedor de teologia de todas as formas, dispensacionalista, ele é pré-milenista, ele é não sei o que, aquela coisa toda, mas não se arrependeu dos pecados, não creu em Cristo Jesus, vai cabeçudo para o inferno, cheio de teologia para o inferno. Meus irmãos, vamos levar o Evangelho da graça. Depois que a pessoa é salva, ela pode crescer em conhecimento o tanto que puder. E devemos crescer no conhecimento da graça de Deus, do poder de Deus, do Evangelho de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não há limites para o conhecimento depois do nascimento. Para o nascimento, ele precisa saber que é pecador. Por isso, pregue o Evangelho. O Evangelho é boa nova de salvação. O que é salvar? É tirar alguém que está perdido, que não consegue por si mesmo sair, e levar este Evangelho da graça de Deus. Aquele que rejeitar o Evangelho está rejeitando a Cristo, e quem rejeita a Cristo não lhe resta mais nada a não ser o inferno de fogo. Para concluir, meus irmãos, como servos de Deus, como
apóstolos de Cristo Jesus. Não vai sair por aí dizendo, o pastor me ordenou apóstolo, agora eu sou um apóstolo aí, né? Mas essa missão, essa função de um profeta, de levar a palavra de Deus, essa é a missão que Deus deu para nós. Leve o evangelho, compartilhe da graça de Cristo, compartilhe da necessidade das pessoas conhecerem os seus pecados e se arrependerem dos seus pecados. Quem der ouvidos à palavra de Deus, está ouvindo a Cristo Jesus e não a nós. Ele diz isso em Lucas, no capítulo 10, versículo 16, quem vos der ouvidos, quando vocês estão pregando o evangelho, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou, que é o Pai Celestial. Então, o evangelho da graça que anunciamos, ele deve ser acompanhado do alerta que o dia está próximo. Não deixe para amanhã. O amanhã pode se tornar tarde demais. O amanhã pode não chegar. No hino 213, ele vai dizer uma das frases, ele fala assim, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. E também, lá em Hebreus, diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O amanhã não pertence a nós. Mas hoje Cristo nos chama ao arrependimento. E hoje Cristo nos chama para um comissionamento. Então ele chama o pecador para se arrepender dos seus pecados, e ele chama os seus discípulos que já nasceram de novo e os comissiona para levar o evangelho do arrependimento para os demais pecadores. Meus irmãos, se a igreja fizer só isso, é tudo o que ela precisa fazer aqui nesse mundo. Se puder fazer outras coisas, ter conjuntos maravilhosos, isso aí são coisas secundárias. Mas a igreja tem que cumprir a sua missão de levar o evangelho ao pecador. E da forma como recebemos, nós devemos também levar, nós devemos dar. De que forma nós recebemos? De graça. De graça recebestes, de graça dai. Compartilhe do evangelho, do amor de Cristo Jesus, para que outros possam também ser salvos por Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esse tempo separado pelo teu povo, pela tua igreja, para se reunir, ó Deus, na tua casa, juntamente com os demais irmãos, para poder, ó Deus, cultuar o nome do Senhor. E tudo que foi feito aqui, ó Deus, fizemos com a intenção de melhorarmos em todos os aspectos, deixando os pecados e buscar uma vida de santificação, buscar servir, cultuar, adorar e bendizer o nome do Senhor cada vez mais. E também, ó Deus, para ser edificados, cheios do teu Espírito Santo, para sair transbordando do teu amor e da tua graça. Abençoe-nos, ó Deus, para que nenhum saia daqui sem se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus, crer em Jesus, se arrepender para a vida eterna. E que todos que aqui estamos, ó Pai, já arrependidos, já tornados filhos do Senhor, que possamos sair daqui na certeza de que fomos enviados, comissionados pelo Senhor, para realizar a tua obra e levar o teu evangelho aos demais pecadores. Nós oramos, ó Pai, agradecidos por cada vida que aqui está, por aqueles que nos visitam, que o Senhor abençoe o lar e a família de cada um também. Ó Deus, e que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos livre das ciladas do inimigo, que o Senhor não nos deixe cair em tentações, mas que o Senhor nos livre de todo o mal e que o Senhor nos guarde em todo momento. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, encerramos assim o culto, estarei lá na porta cumprimentando os irmãos.